Ó, essa aqui é uma questão de genética, tá? A questão de número 57. E o que a gente tem percebido no Enem? Que genética não é um assunto tão comum assim quanto a ecologia, mas que ao longo dos anos ele tem aparecido com mais frequência. E por isso que é importante que você revise a genética também antes de fazer a prova de ciências da natureza. Combinado? Então vamos lá para o enunciado dessa questão. Número 57. No heredrograma, os símbolos preenchidos representam as pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Então ele já está trazendo aí para você, né, qual é o significado de cada símbolo que está presente aí nesse heredrograma. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? O jeito mais fácil da gente resolver essa questão é a gente analisar cada uma das alternativas. Por quê? Porque daí na alternativa ele vai trazer um padrão de herança que a gente vai levar em consideração ao analisar o heredrograma e dizer se está certo ou errado. Então vamos começar aqui, ó. É um dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. Primeira coisa, a doença aparece em ambos os sexos? Sim, porque você tem homens e tem mulheres afetadas. Ok? Até aí tudo bem. Agora, será que é dominante? Analisa esse casal aqui, ó. Um homem que não tem, né, o fenótipo afetado e uma mulher que tem o fenótipo afetado. Então, essa mulher, ela tem os alelos ou o alelo que causa essa alteração. Gente, se fosse dominante, tá? Se fosse dominante, todos os filhos desse casal seriam afetados. Percebe? A gente tem aqui ó, uma mulher não afetada e aqui a gente tem um homem não afetado. Então, analisando esse trechinho do heredrograma, a gente já consegue concluir que ela não é dominante. Então, a gente já invalida a alternativa B. Alternativa A. Agora, vamos lá para a alternativa B. Olha o que ele fala. É recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Gente, quando a gente fala de ligado ao sexo, tem 3 tipos de heranças que a gente deve levar em consideração, tá? Primeira é uma herança que está associada ao cromossomo X. Exemplos disso, o daltonismo, a hemofilia, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem aí um cenário de daltonismo, todos os filhos de mulheres que são portadoras do alelo recessivo para o daltonismo serão daltônicos. Quando a gente fala em herança que está ligada ao cromossomo X, é isso que você tem que pensar. Ó. A mulher, para ser daltônica, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. Mas o homem que for XDzinho Y, ele já vai ser daltônico, né? Porque ele só tem uma cópia do cromossomo X. Tranquilo? Ok, agora vamos pensar aqui. Restrita ao sexo. Restrita ao sexo é quando você tem lá os genes holândricos, que são os genes que estão em regiões específicas do cromossomo Y. E, portanto, apenas os homens são afetados. Também não é desse tipo, porque aqui a gente tem homens e mulheres sendo afetados, ok? E influenciada pelo sexo, a gente tem como exemplo a questão da calvície, né? Ó, os homens calvos, eles são Czão, Czinho, ou então Czão, Czão. As mulheres, elas só são calvas quando elas são Czão, Czão. Então, se a gente prestar atenção aí e analisar esse heredrograma, tá? Não é um tipo de herança ligada ao sexo, porque a gente não consegue encontrar nenhum desses 3 padrões que a gente estava comentando agora, analisando a alternativa B. Então, essa aqui tá incorreta. Olha o que ele fala na letra C. É recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. Gente, se ela é recessiva ligada ao Y, a gente não teria nenhuma filha, nenhuma mulher afetada. E nós temos mulheres afetadas e mulheres não têm o cromossomo Y. Então, a letra C está incorreta. Olha a alternativa E. Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto do pai quanto da mãe. Aqui ele traz 2 conceitos interessantes. Vamos começar pensando no autossômico. Existem cromossomos autossomos e existem os cromossomos do par sexual. Então, autossômico é um
dos 22 cromossomos, né, dos 22 pares de cromossomos que não fazem parte do cromossomo sexual. Codominante. Gente, codominante não tem como a gente determinar, porque se fosse, ele teria que informar isso de alguma forma pra gente. A gente tem um padrão de codominância, por exemplo, na espécie humana, quando a gente fala sobre os tipos sanguíneos, porque tem indivíduos que são isão A, isão B, e que, portanto, vão expressar esses dois alelos ao mesmo tempo e vão ter um sangue do tipo AB. Então, ele não está falando pra gente no enunciado em nenhum momento sobre codominância, não dá nenhuma pista disso, então letra E, incorreta. Agora, olha a alternativa D. Dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Olha só, o alelo, gente, que está causando a doença, ele vai estar no cromossomo X. Porque, ó, analisa aqui comigo, tá? A gente tem essa mulher, certo? Ela é afetada. Essa daqui também é afetada. E esse homem aqui, ele também é afetado. O que isso indica pra gente, tá? Que esse alelo, ele está vinculado ao cromossomo X. Bom, analisa aqui comigo, ó. Esse homem, ele é afetado, certo? Todas as filhas dele, ó, são afetadas. Então, isso é um indicativo de que ele tem o alelo que resulta no aparecimento dessa condição, que esse alelo possivelmente é dominante e que ele está sendo transmitido para todas as suas filhas. Portanto, a alternativa correta para essa daqui é a letra D.